Olá, amigos! 22º programa da nossa série. Eu sempre falo, hoje é uma coisa muito especial, mas de fato hoje, além de especial, é muito diferente. Nós estamos iniciando um capítulo dentro dessa série, porque vão ser alguns programas, a gente não sabe nem quantos programas serão, mas com certeza serão programas muito especiais para a gente entender da onde que o nosso querido violão veio, né, as origens dele, de um instrumento incrível. Eu, pessoalmente, sou apaixonado por alaúde, por todos os tipos de alaúde, pela música escrita durante a Renascença, durante o período barroco, para esses instrumentos, né? E aqui no Brasil, temos um luthier que é, sem dúvida, a grande autoridade. Eu o conheço já há mais de 25 anos, apesar dele ser muito jovem, ele começou também muito jovem e faz instrumentos que estão na Europa. Ele tinha uma série de clientes na Holanda que mantinham o ateliê dele super ativo e aqui no Brasil também, né? Então eu quero apresentar para vocês um enorme prazer, o Luciano Faria. Luciano, você imagina todo como meu, Oscar. eu fico contente de te receber. Eu também fico contente de voltar Papo aqui, fazia um tempo que a gente não se encontrava, e hoje a gente vai, primeiro, claro, ouvir um pouco da sua história e depois falar um pouco sobre esse instrumento que ele acabou de fazer, um alaúde renascentista muito bonito. Conta pra gente aí como foi essa longa história e tão interessante, o começo dessa história. Primeiro agradecer o convite, que é um prazer para mim também. A gente começou 26 anos atrás, né? 26 anos atrás. Eu já vou fazer 30 de construção ano que vem. Então eu comecei porque eu tinha interesse, eu tocava violão e eu tinha um interesse muito grande em música do barroco. E desse interesse rapidamente veio a coisa de interesse pelo alaúde e tal. E não tinha instrumento, né? Estamos falando do comecinho dos anos 90, finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, e não tinha alaúde. Aliás, já existia o Joaquim Pinheiro, que fazia alaúde no Rio, mas eu não tinha sequer conhecimento disso. Fui conhecer o Joaquim alguns anos depois. E eu estudava na Escola Vila Lobos, no Rio, estudava violão clássico, e a certa altura, o professor falou assim, não sei o que você está fazendo aqui, porque você só quer tocar música barroca e do Renascimento e o curso não é para isso. Não é nossa especialidade. Falei, mas eu gosto tanto de você. Não, vem, continua vindo e a gente vai fazendo o que você quiser. E foi assim. E eu terminei o curso de violão e fui para casa para cuidar da vida. Estava procurando emprego um dia, cheguei do centro da cidade. Minha mãe disse assim, Luciano, seu professor ligou, disse que você precisa ir no Vila Lobos agora. Eu falei, mas como assim? Não, ele falou que está te esperando lá, ele vai ficar lá até 6 horas, que tem uma pessoa lá que você deve conhecer. Não tinha telefone celular, não tinha, eu tive que pegar o metrô e desci no centro da cidade. Cheguei lá, estava meu professor com um camarada com um alaúde na mão. Que foi o primeiro alaúde que eu vi. Puxa. Ao vivo. E não só esse cara tinha um alaúde, como ele tinha construído esse alaúde. Que é o Jorge Almeida, que foi o cara que mudou minha vida. Ele tinha ido estudar na Inglaterra, e lá ele foi aluno da Diana Paulton, que é uma pioneira do alaúde nos anos 50. E ele comprou um kit do Early Music Shop, que vendia um kit de alaúde vendia kit de vários instrumentos. E ele montou esse alaúde a partir do kit e um pouco depois comprou um outro alaúde. Mas o que ele me mostrou era o que ele tinha construído. E ele não tinha mais nada do kit além do manual.
Era um manualzinho de 30 páginas, 40 páginas. Que detalhava a montagem daquele kit. Uhum. E eu falei, Jorge, mas agora é o seguinte, você arrumou um problema porque eu não desgrudo de você enquanto eu não fizer a partir disso aí. Aí, como era igualmente apaixonado pela ideia de fazer alaúde, ele falou, cola lá em mim, só que é o seguinte, eu moro num lugar onde não tem energia elétrica, nem água encanada. Se você quiser ir para lá, a gente vai fazer alaúde como se fazia no século XVI. Falei, sem problema. Ele morava em Ilha de Guaratiba, que era 1h30 de distância do Rio. E eu parei de procurar emprego e fui aprender a fazer alaúde. Então eu chegava lá segunda-feira, de manhã cedo, e voltava na sexta-feira, no fim da tarde. E foi assim, 1 ano para fazer esse primeiro alaúde, e foi um período riquíssimo, assim, riquíssimo, porque além de aprender a fazer o instrumento, eu aprendi um monte de coisas que eu não teria acesso se não fosse as informações que o Jorge tinha. O Jorge morava numa casinha muito pequena, que tinha as paredes cobertas por livros, todas as paredes da casa. Ele tinha alguns milhares de livros, quase tudo relacionado à música, à arte. Então as nossas conversas eram sobre alaúde o dia inteiro, a semana inteira. Durante o dia a gente fazia. E ele morava sozinho lá? Ele morava sozinho, ele tinha um fiel escudeiro que era o caseiro, que morava numa casinha de baixo e que cantava as canções de Dowland com ele. Puxa, que maravilha! Mas eu queria um fiel escudeiro assim, meu. O Totonho ele era jardineiro e cantar, ele aprendeu o som das palavras em inglês. Ouvindo o Jorge cantar, era afinadíssimo e começava assim a escurecer, a gente acendia os lampiões, começava a conversar e de repente ele pegava o alaúde dele e começava a tocar e o Totonho cantava. Nossa Senhora. Era o Peter Pears de Guaratiba. Era um negócio assim, que demais. Inacreditável que aconteceu naquele ano ali, sabe? E foi assim, eu fiz o meu primeiro alaúde. O Jorge, desculpa, o Jorge continua ativo? Estava lá em Guaratiba? Eu perdi contato com o Jorge, eu não sei o que aconteceu. Nossa, temos que descobrir. Tem que descobrir, Nossa, tem que descobrir. A próxima vez que eu for lá, eu vou demais. Vou procurar ele no sítio. Ele deve estar com 80 e poucos, 80 e muitos, talvez. E enfim. Genial. Foi um período assim que começo, fantástico. E a gente fazia os instrumentos sem praticamente nenhuma ferramenta. Né? Não. Praticamente nenhuma ferramenta. Era tudo feito O primeiro molde eu fiz de isopor, porque a gente não tinha sequer as ferramentas para fazer o molde. Isso. E ele estava fazendo já instrumentos? Não, ele tinha encomendas? Ele fez um instrumento. Puxa. Que era esse. E ele era apaixonado por tocar. O negócio dele era tocar, então ele tinha facsímiles de todos aqueles facsímiles da Faber, todos aqueles facsímiles do CNRS, tudo. Ele tinha a caixa separada por compositor, assim. Era uma coisa inacreditável. Aquilo é uma coisa. Eu não sei se alguém. Eu não sei quantas pessoas no mundo tem o que ele tem de acervo, sabe? Que coisa. Muita coisa. Então, quando eu terminei esse instrumento, eu fui atrás de tocar, de mostrar para as pessoas, tal. E fiz um segundo instrumento que encontrou um comprador. E esse comprador mostrou para mim que seria possível encontrar outros compradores. Aí eu comecei a fazer um alaúde aqui, um alaúde ali, comecei a fazer no quartinho de empregada da casa onde eu morava, em Vila Isabel. E fiquei assim por mais ou menos 3 ou 4 anos. E a partir daí começou a virar um negócio. Eu comecei a ter um instrumento aqui encomendado, o outro ali, já não tinha mais tempo de não fazer. Comecei a perder o tempo de tocar,
porque você toca ou você constrói a partir de um certo momento. E a partir de um certo momento a mão começa a embrutecer para tocar e começa a ficar com os calos necessários para construir. E aí não parei. Foi assim. Então eu fui sendo levado pela coisa, sabe? Que coisa desse jeito. incrível, né? Mas nessa época que nós nos conhecemos, em 96, 97, você já estava, assim, já tinha nome, já tinha clientes, inclusive no exterior. Eu estava no nessa começo. época. 97 acho que foi o primeiro instrumento que eu mandei para fora. Foi um instrumento que eu vendi para... Eu não lembro o nome dessa pessoa. Se ela estiver assistindo isso, ela vai me detestar. Mas ela pegou esse instrumento e foi estudar na Holanda. E Não foi a Regina. não foi a Regina, eu não lembro. Foi um rapaz, eu não lembro o nome dele agora. Me perdoa. E mostrou para o professor dele, e o professor dele tinha alunos interessados em adquirir instrumentos. E começou 1, 2, 3 e começou a espalhar. E no final das contas, eu fiz instrumentos que estão em mais de 30 países. Mais de 30 Mais de 30. países. Na Europa inteira, na América do Norte, América do Sul, curiosamente foi onde eu vendi menos. Mas no Japão, Europa acho que todos os países eu vendi. Se não todos, a maioria. A maioria dos instrumentos eu vendi para os Estados Unidos. Lá foi meu mercado maior. Talvez a metade dos instrumentos ou mais foi para lá. E Você tem contato com alguns desses algumas seus... pessoas viraram amigos, outras foi só durante o período de Eu me recordo, isso já, acho que é início dos anos 2000, você tinha um site lindo, tinha fotos de todos esses instrumentos, né, com trabalho assim, de ornamentação fabuloso, né, e você já me dizia nessa época que, olha, acho que 90% dos meus instrumentos estão indo para fora mesmo. É verdade, é verdade. Eu fiz alguma coisa perto de 800 instrumentos. 800? Teve por 2 anos consecutivos, eu fiz quase 60 instrumentos por ano. Que é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Eu tinha gente me ajudando com tarefas específicas, né? Um menino que fazia craveiras para mim e desdobrava madeira, outro que me ajudava no acabamento, né? E você estava fazendo uma linha assim bem diversificada, os instrumentos renascentistas, já tinha os instrumentos barrocos. Eu fazia dos alaúdes medievais até os barrocos, né? E eu cheguei a ter 38 instrumentos da família. 38 diferentes. Vários alaúdes renascentistas, alguns alaúdes medievais, vários barrocos, várias tiorbas, várias guitarras barrocas, várias violas. Eu cheguei a fazer orfário, você conhece orfário? Orfário, nunca vi um orfário, mas eu sei, eu já vi inclusive as cordas para o orfário. A Karen Zwilling tem um orfário aqui, e tem outro que eu vendi, acho que para a Noruega. Que coisa. Fiz 2. Para as pessoas que não estão acostumadas com o alaúde, né, os alaúdes, um complicômetro gigantesco é que todos eles têm afinações diferentes. Nós vamos detalhar daqui a pouquinho mostrando esse instrumento que está aqui, mas não há cordas de alaúde no Brasil, né? Então esse ainda é um problemaço. Conseguir as cordas, também não há tantos fabricantes, né? Na Alemanha tem a Piramide, a gente mesmo chegou a comprar uma época, você também compra da Aquila, e algumas vezes tinha que esperar meses, né? Você contou assim, de comprar uma corda que tinha que esperar 4 meses para chegar. Acho que você também nesse ano, junto com o Jorge, você também assim, se tornou bem zen, né? Assim, bem para se concentrar e ter paciência. Olha, eu acho que foi fundamental para desenvolver uma paciência que eu não tinha. Eu imagino. Foi quase uma imersão
num jeito de viver do século XVI. Sem água corrente e sem luz, né? Então, sem água corrente, sem luz. A gente coletava a água da chuva, em várias caixas d'água, no terreno em aclive, assim. E aquilo foi uma experiência, assim, fascinante, assim. Fascinante. Luciano, e andando um pouco mais para frente, assim, chegou um momento assim que você também fez um sabático meio longo, você fez houve uma interrupção. Fiz um intervalo de quase 8 anos, porque eu tive envolvido com exportar jacarandá da Bahia, você deve lembrar disso. Muito, nós tivemos assim, eu vivi muito com você esse momento. E eu tive assim alguns percalços no caminho que foram muito desanimadores. É quase tema para um outro capítulo também, mas para os que, como tem muitos luthiers de violão e violonistas, o jacarandá, que hoje tem uma lei que já completou 31 anos, né, que é uma lei internacional, que é necessária uma licença especialíssima do IBAMA. Isso tem eu já fiz até vídeo sobre isso, né, mas o Luciano, fazendo tudo dentro das regras, você pode explorar, né, Luciano, as madeiras, fundos de represa, que foi feita uma usina hidrelétrica, morão de fazenda, tocos, né, restos de árvore. No meu caso, foram tocos de um desmate dos anos 70. Desmate dos anos 70. Aí você tendo que fazer a certificação desse material, que vocês podem imaginar o que significa fazer uma certificação pelo IBAMA de um material desse. A gente teve que encontrar uma fazenda que tivesse um desmate autorizado e comprovado, né, que tivesse deixado os tocos no lugar ou que tivesse ainda parte dessa madeira estocada. Aí você faz um mapa da fazenda, a localização de cada toco nesse mapa, tira uma amostra de cada toco e manda para o IPT, paga uma fortuna por cada análise, para poder ter a comprovação de que ali é um toco de jacarandá, para o IBAMA autorizar a retirada do chão, não a retirada da fazenda. Então isso foi um... Quando eu expliquei isso para o dono da fazenda, ele encostou na cadeira assim, começou a rir, falei, você não vai fazer isso, cara, você é maluco. Aí eu falei assim, até sou, mas é que a gente não tem jacarandá, a gente precisa. Eu falei, não, você não vai fazer. Eu falei, eu vou. Eu falei, não, fazer uma coisa, se você estocar a terra para mim, eu não te cobro jacarandá, mas você não vai fazer. Você vem aqui, a gente toma café, a gente conversa, você é boa praça, mas a hora que você começar, você não vai fazer. E no final a gente fez. Aí você contou para ele, falou assim, olha, o senhor não me conhece, mas eu passei um ano com o seu Jorge num lugar Exatamente. sem água e luz. Ah, bom, aí é diferente. Então acho que você é do tipo que vai fazer. É do tipo, né, que vai fazer. Uma parte grande desses tocos foi destocado com burro. Nossa. Que o que entrava lá era burro, não tinha trator para entrar. Era burro estocado. Que lugar é essa fazenda? Itaobim. Minas Gerais. Minas Gerais. Norte de Minas. Que loucura. Isso realmente custou assim toda uma energia e custou a minha sanidade mental e absolutamente todos os centavos que eu consegui acumular. Que loucura, que loucura. Um parênteses, uma coisa que a gente vivenciou juntos, esse episódio que você deve lembrar. O baixo elétrico do Paul McCartney, o famoso baixo violino, ele tem a escala do instrumento de Jacarandá da Bahia. E lá em 90 e qualquer coisa, que eu não me lembro mais, 2000 e pouco, comemorou-se, acho que era o cinquentenário desse instrumento, né? E a Hofner, que fez esse baixo, então queria fazer uma série, fez uma série, né, de 200 instrumentos para comemorar esse baixo Paul McCartney, né? E tinha que ser com a escala de Jacarandá. Eu tive um contato na Alemanha, que era o conhecido do dono da Hofner, e aí foi também mais uma outra... Aí eu vi o tamanho da dificuldade, porque o pessoal da Hofner queria pelo menos 2 peças para poder ver como era e tal.
só para mandar as duas peças era um inferno. Era um inferno. Assim, uma coisa inacreditável, uma burocracia assim, de desconfiança mesmo. Isso é uma reclamação que todo madeireiro tem, alguns justificadamente, outros não. A gente sabe que a coisa funciona assim. Mas, em princípio, você é tratado como alguém que está disposto a burlar a lei. Então, é uma história triste. Bom, esse capítulo a gente sabe, hoje nós estamos até no Brasil outra vez tendo que cuidar muito desse tema, né? Mas vamos então, depois dessa experiência assim dura, né? Mas que também fez você ficar mais forte, com certeza. Mais cascudo, pelo menos. Mais cascudo, né? E eu vi as madeiras na época, assim, é um material super lindo, né? Porque o grande complicômetro, eu já falei isso outras vezes, é que você hoje no violão feito atualmente com um Jacarandá da Bahia que não tenha esse certificado, para o violonista que viaja o mundo tocando, é um grande pepino. Ele tem que ter a licença, tem que ter um certificado de origem. Se o instrumento foi feito em 2005, já foi 13 anos depois da lei vigorando. Então, em vários lugares do mundo, há controle e hoje, com toda a informação que é fácil de aferir, você chega a um instrumento feito, está lá no selo do instrumento, o camarada em minutos ele já tem a ficha completa daquele instrumento. Então, é crime inafiançável. No Brasil, são as madeiras mais legais que a gente tem, são as proibidas. É Jacarandá da Bahia, o pau-brasil, né? São dessa época mesmo, são leis assim muito rigorosas e é uma lei internacional. O Brasil assinou esse acordo, CITES, né? Então vamos voltar à parte deliciosa que é a parte da música. Você agora retoma firme e forte numa nova fase. Retomando. Você está morando agora aonde? Estou morando em Aguaí. Aguaí. Dá 190 quilômetros daqui de São Paulo. E eu voltei porque eu tentei ser normal por esse período e não consegui. Eu definitivamente não sou normal e tenho que assumir o ônus de não ser normal. Então, esse tempo que eu fiquei de mal com a loteria está sendo recompensado agora com uma espécie de reencontro em parte comigo. Com velhos amigos como você, como Alexandre. Estou empolgado como no começo. A segunda parte desse programa a gente vai iniciar ouvindo o Alexandre Ribeiro, excelente alaudista, tocando esse lindo instrumento, e depois da gente ouvir o som e a execução linda dele, nós vamos falar, aí o Luciano vai mostrar detalhes desse trabalho tão bonito.